Fala aí galera, tranquilidade, Matemático Luciano novamente. O tema de hoje, arranjos simples. Pensa, no momento, em um grupo de valores. Vamos supor que você tenha N valores, N elementos. E desses N elementos, que é o nosso número total, a gente quer fazer uma partição com uma quantidade menor de elementos, ou pode ser até com todos, que é um caso até mais específico. Vamos supor que você, desses N elementos, deseja fazer partições com P elementos. Então, o número máximo, aqui eu tenho N, mas eu quero fazer partições com P elementos. Então, N maior ou igual a P. Sendo que esses agrupamentos, a ordem em si importa. Vamos supor que a gente esteja assistindo uma corrida de Fórmula 1. Vamos supor que nessa Fórmula 1 são 20 corredores. Alguém vai ter que ganhar, claro. Mas sendo que, geralmente, esses pódios são feitos de 3 situações, 3 decisões. É um primeiro lugar, é um segundo lugar e um terceiro lugar. Aí vamos supor, então, que desses 20 corredores, vamos supor que 3 deles sejam um corredor A, um corredor B e um corredor C. A gente tem outros também, mas supondo aqui ABC, 3 desses 20 corredores estão disputando a Fórmula 1. Aí vamos supor na hora de fazer um pódio. Eu tenho aqui um primeiro lugar, eu tenho aqui um segundo lugar e tenho aqui um terceiro lugar. Vamos aqui analisar as situações, quando eu falei agora que a ordem importa, e importa muito, né? Porque quando a gente fala que a ordem importa, porque vai dar uma mudada totalmente na estrutura, mesmo que a gente use os mesmos elementos. Olha uma suposição de pódio. A em primeiro lugar, B em segundo lugar e C em terceiro lugar. É um dos possíveis pódios. Desses 20 corredores, vamos supor, trabalhando apenas com ABC aqui, com corredor A, com corredor B e corredor C. Então, um pódio pode ser A em primeiro, B em segundo e C em terceiro. Supondo agora que o A ainda tenha ganho, ficou em primeiro. Mas vamos supor que o B ficou em segundo, o C ficou em segundo e o B ficou em terceiro. A gente até trabalhou com os 3 corredores, mas é uma situação totalmente diferente. Mesmo usando os 3 corredores, é um pódio inédito em relação ao que a gente viu anteriormente. Então, olha, ABC foi um pódio. ACB é um outro pódio, mesmo utilizando até os mesmos corredores. Supondo agora que B tenha ficado em primeiro, A em segundo, C em terceiro. Repara que é um outro pódio totalmente diferente. Mesmo utilizando os 3 corredores no pódio, mas sendo que pode reparar que a premiação é diferente. Na primeira situação, o primeiro prêmio ficou com o corredor A, o segundo com B e o terceiro com C. Aí repara isso aqui, o primeiro ficou até com A, mas repara que o segundo ficou com C e o terceiro com B não é a mesma coisa daqui, porque aqui o B ficou em segundo lugar, aqui ele ficou em terceiro. Então é uma situação totalmente diferente. Então nesse caso, se eu quiser um arranjo simples, A de arranjo de N elementos tomados P a P, a gente pode utilizar a seguinte relação. O primeiro valor aqui, N,
n fatorial vai ser o meu numerador. Sobre o denominador vai ser o fatorial da diferença desses valores. Então, na ordem NP, n menos p fatorial. Então, n fatorial e dividido pelo fatorial de n menos p. Então, a gente tem vários elementos, mas a gente vai querer fazer um destaque com uma quantidade. Pode ser, assim, na maioria dos casos, menor. Tem um caso particular onde se utilizam todos. Vamos agora aqui analisar o exemplo que a gente falou agora há pouco. Se nessa corrida de Fórmula 1 temos 20 corredores, quais seriam, então, as possibilidades de pódio para os 3 primeiros lugares? Ou seja, as premiações, como a gente pode premiar, de quantas maneiras, os 3 primeiros lugares? Então, nesse caso, eu tenho 20 corredores, mas eu quero premiar 3. Então, como a gente vai utilizar pela fórmula do arranjo? 20 fatorial sobre diferença 20 menos 3, ó, 17 fatorial. Então fica 20 fatorial pelo fatorial de 17. Esse tipo de conta já vimos na aula de fatorial e em algum momento atrás. Vamos cair então do maior para o menor fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Sobre 17 fatorial. Ó, cancela 17 fatorial. Olha o que sobrou. 20 vezes 19 vezes 18. Só fazer os cálculos aqui, né? 20 vezes 19 vezes 18. 20 vezes 19 dá 380. 380 vezes 18. Vamos fazer o cálculo aqui. Pegar uma outra cor para ficar mais interessante. Então, olha. 380 vezes 18. 8 vezes 0. 0. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 3, 24. 24 com 6, 30. Bota um mais aqui, ou um zero, como queira. E agora, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3. Somando-se os valores, 0, 4, 8, 6. Então, na realidade, podemos premiar esses 3 corredores a partir dos 20 de 6.840 maneiras. Ou uma outra forma também, né? Já que são distintos elementos, a gente também pode até descartar a fórmula do arranjo e fazer pelo princípio multiplicativo da contagem. Ou seja, eu tenho 20 corredores, não é isso? Mas eu quero premiar os 3 primeiros lugares. É claro que, em relação à decisão de que a ordem importa, ou seja, não tem como o corredor ter 2 posições simultâneas, ou seja, ele ficar em primeiro e quinto lugar simultaneamente. Ele vai ter que ter uma posição específica. Então, olha, pelo princípio multiplicativo da contagem. Olha como a gente pode fazer isso. Então, olha, eu tenho que ter uma decisão para o primeiro colocado, uma decisão para o segundo colocado e uma decisão para o terceiro colocado. Ou seja, dos 20 corredores, eu tenho 20 decisões a serem tomadas, 20 hipóteses para o primeiro colocado. É claro que aquele que for escolhido para o primeiro já não pode mais ser escolhido. Aí vai me sobrar 19 possibilidades para o segundo. Que por sua vez também não pode mais ser premiado e vai me sobrar 18 possibilidades para o terceiro. 20 vezes 19 vezes 18. É o que está aqui. 6.840. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que numa sala de aula
temos 30 alunos. E o professor está ali corrigindo as provas, os testes, as pesquisas, vendo o comportamento, analisando o conjunto da obra. E no final do bimestre, o professor resolveu presentear 2 alunos. 2 desses 30 alunos. Então, de quantas formas o professor pode selecionar esses 2 alunos para poder dar um prêmio, para poder presentear? Então, nesse caso aqui, temos 30 alunos. Porém, o professor vai premiar 2 deles. É claro que, dando uma bonificação, né? É claro que por uma certa importância, dando um primeiro e segundo lugar. É claro que o aluno que fica em primeiro lugar, ele conseguiu se destacar mais do que o segundo lugar. Então vamos supor, esse aluno ficou em primeiro e esse aluno ficou em segundo. Não é a mesma coisa desse aluno que ficou em primeiro e esse em segundo. Embora tenha sido até os mesmos alunos na hora de fazer o sorteio. Mas sendo que uma posição é diferente da outra. Então a ordem importa nesse caso. Então nesse caso aqui, olha, pela definição, 30 fatorial sobre 30 menos 2 fatorial. Então temos 30 fatorial sobre fatorial de 28. Daí temos 30 vezes 29 vezes 28 fatorial sobre 28 fatorial. Corta, corta. Aí temos 30 vezes 29. 30 vezes 29, 870. Então, nesse caso, o professor na sala de aula tem 870 maneiras de poder fazer essa premiação dos 2 primeiros lugares da turma. Pelo princípio fundamental da contagem. Então, dos 30 alunos, o professor quer premiar os 2 primeiros lugares. É claro que o aluno que ficou em primeiro não pode ficar em segundo. Então, são relações distintas. Então, temos 30 hipóteses para a escolha do primeiro colocado e 29 possibilidades para o segundo colocado. Pelo princípio fundamental da contagem, 30 vezes 29, 870. Então, nesses casos, quando a gente trabalha com fórmula de arranjo, não tem nem muita necessidade dessa fórmula. O princípio fundamental da contagem já resolve isso. Ainda mais quando a gente trabalha com valores distintos. Vamos supor agora dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a pergunta: quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados a partir desses algarismos aqui? Repara aqui, ó. No nosso universo, no nosso conjunto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Mas sendo que eu não vou usar os 8, como a gente viu na permutação na aula anterior, no vídeo anterior. Vamos usar apenas 3. Então, já que eu quero distintos, não pode ter repetição. Vamos lembrar o princípio fundamental da contagem. Então, para a primeira possibilidade, podemos usar quaisquer um desses 8 algarismos. Já que são distintos, não pode ter repetição. Então, a segunda hipótese, podemos utilizar os 7 algarismos restantes. E quando a gente descarta mais um, a terceira hipótese, 6 algarismos. Aí, nesse caso, pelo princípio fundamental da contagem, temos 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6, 336. Podemos fazer pela fórmula do arranjo? Podemos. Embora eu acho que não é muito relevante. Mas vamos lá.
Então, já que eu quero, né, formar números de 3 algarismos distintos a partir desses 8 algarismos aqui, eu posso então pegar o arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. A relação é essa. Aí, pela definição de arranjo, 8 fatorial sobre 8 menos 3, parênteses aqui, fatorial. É a mesma coisa que 8 fatorial sobre 5 fatorial, ou fatorial de 5. Vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Cancela 5 fatorial, olha o que sobrou. 8 vezes 7 vezes 6. Foi o que a gente fez no outro momento. Tanto faz uma coisa ou outra, vai dar sempre certo. 336. Geralmente, a fórmula do arranjo é muito utilizada quando cai numa equação. Por exemplo, resolva a equação. Mas vamos supor aqui então, arranjo, por exemplo aqui, olha, de n elementos tomados 2 a 2. Aí, supondo que isso dá 20. Então, para que valor de n essa igualdade é verdadeira? Lembrando que, como a gente já definiu o fatorial lá na frente com n, né, positivo, né, e de uma forma geral n maior ou igual a 2, essas fórmulas aqui também estão sendo válidas, tá? Então, n e p também são positivos. Então, vamos aqui analisar, olha, arranjo de n elementos tomados 2 a 2 igual a 20. Aí vamos usar a definição de arranjo. Aí teremos aqui então, olha, n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 20. Agora, n, aqui eu tenho n menos 2. Como aqui é uma diferença, aqui já acaba sendo um valor menor do que n. Então, vamos cair de n até n menos 2. Daí teremos n vezes seu antecessor n menos 1 vezes seu antecessor n menos 2, fatorial, sobre n menos 2, fatorial, igual a 20. Dá para cortar, olha, o fatorial de n menos 2 com o fatorial de n menos 2. Olha o que sobrou aqui então. N que multiplica n menos 1 igual a 20. Aplicando-se a propriedade distributiva, temos n ao quadrado, n vezes n ao quadrado, menos n vezes 1, n, igual a 20. Vai ficar n ao quadrado, menos n, menos 20, o 20 positivo veio negativo, igual a 0. Repara que aqui, olha, caiu numa equação do segundo grau em n. Temos condição para isso também. Sabemos que tanto n e p tem que ser valores positivos. Resolvendo-se pela fórmula resolutiva da equação do segundo grau, acharemos n' igual a 5, n duas linhas igual a menos 4. Sendo que n, nas relações aqui p, jamais podem ser valores negativos. Então, n menos 4, olha, nem pensar. Então, nesse caso, essa equação admite n igual a 5. Então, lembrando que o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a 20. Tá? Então, n igual a 5 nesse caso. Então, é uma dúvida que sempre acaba surgindo, ou seja, a fórmula de arranjo geralmente é mais utilizada em equações desse tipo. Quando é um problema mais direto, como é o caso do pódio, como é o caso de formar valores com algarismos distintos, você pode utilizar
o princípio fundamental da contagem, sem medo que vai dar tudo certo no final. A fórmula do arranjo geralmente é mais utilizada em equação. Acaba nem sendo muito utilizada para efeito de problema, tá bom? Valeu aí pela oportunidade. Até o próximo vídeo. Fui!